Pois bem, continuando a reflexão que a gente começou no áudio, né, agora vamos para a imagem. A gente vai falar agora sobre o equivalente mecânico do calor. Muito bem. Então, se a gente observa uma água quente em um copo, a gente não sabe se a energia térmica ela foi transferida para a água ou se foi realizado um trabalho na água. É importante falar que a energia também pode ser transferida entre um sistema e o seu ambiente como trabalho realizado por uma força que vai atuar sobre um sistema ou pelo próprio sistema. Então, esses conceitos de calor que eu falei no áudio anterior e de trabalho executado por uma força sobre o sistema ou pelo próprio sistema vão se entrelaçar para determinar como a energia interna total do sistema vai se modificar. Muito bem. Então, há um experimento tradicional, um aparato experimental usado pelo James Joule, que foi construído para determinar o equivalente mecânico do calor. Tá? Então você vê aqui na figura o desenho histórico, né, em que você tem uma roldana aqui e aqui uma massa, tá? E essa massa ela tá ligada a uma corda que passa por essa roldana e esse sistema, essa corda está aqui amarrada a esse suporte aqui que está grudado nesse objeto aqui que tem água dentro. Então você deve estar vendo aqui, né, um objeto que tem água aqui dentro, ok? E que tem essas pás, que são pás giratórias. Então, como é que é? À medida que esse peso aqui ele vai descendo, a cordinha vai desenrolando aqui, né, de forma a girar essas pás, ou seja, essas pás aqui vão realizar trabalho no meio, né? Então você vê que é um sistema que não tem troca de calor, né? Ele não tem troca de calor com o meio, ele tem até paredes aqui que vão isolar o sistema. Então a ideia é que a energia mecânica de um objeto, né, a energia mecânica de um objeto que está associado à descida do peso aqui, e que portanto vai estar associado à movimentação aqui das pás, vai ser convertida em energia térmica. Ok? Muito bem. Então, esse é um experimento, só para você ter noção, é um experimento de 1843. Tá? E a gente tem que o Joule demonstra que esse trabalho mecânico é convertido em energia térmica e ele obtém uma relação entre caloria e o Joule, e que é a unidade de energia criada em sua homenagem, né? Tudo bem? Então, vamos lá. A gente sabe que desse experimento surge a relação, né, a caloria, que tem a ver com a energia térmica, tá? O Joule, que tem a ver com a energia mecânica do objeto, e que a relação obtida por ele é que uma caloria são 4,186 joules. Certo? Muito bem. Então, e essa relação não tem nenhuma referência à mudança de temperatura na água. Né? A caloria ela era definida como a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama em 1 grau Celsius. Tá? Essa era a definição de caloria. Você pegava 1 graminha de água é 1 mililitro de água.
variava de 1 grau Celsius e, por definição, a quantidade de calor responsável por fazer isso era o que a gente chama de caloria, né? Então, essa é a relação histórica entre a caloria associada à energia térmica, ao calor, e a energia mecânica do objeto em Joule. Tá? E essas duas coisas se confundem bastante, tá? Atualmente. Muito bem. É bom lembrar que o conteúdo energético de alimentos é geralmente expresso em termos de calorias, só que a caloria alimentar é muitas vezes chamada de caloria ou quilocaloria. Ela não é igual à caloria recém-definida, que eu acabei de falar. Uma caloria alimentar, ó, vamos escrever aqui, para você não se perder, uma caloria alimentar está diretamente associada, equivale a 1000 calorias de energia térmica associado, tá? Então é bom que você lembre isso daqui. Então, às vezes se usa caloria alimentar ou simplesmente caloria alimentar em letra maiúscula, ou de uma forma que eu acho mais correta, que é o que a gente fala de quilocaloria, porque daí já remete a esse 1000 que eu acabei de falar, ok? É isso aí.